Hoje, 13 de novembro de 2024, 198 é o encontro de hoje. Encontro da nova era de número 198 é por onde nós vamos caminhar. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre, mais uma vez temos que agradecer a oportunidade de aqui estarmos. Embora as dificuldades, mas precisamos vencê-las para seguirmos o caminho que fará brilhar a nossa luz. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Amigos espirituais, guias de cada um de nós, mentores desta casa, muito obrigado, queridos irmãos, pelo amparo, pela ajuda que tem nos dado. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós vimos esta tela. Foi a última tela que nós visualizamos no encontro passado. Vamos revê-la para avivar a lembrança. Mapa de provas úteis, a mesma coisa, é assim que chama André Luiz. Planejamento reencarnatório, a mesma coisa. Então diz o seguinte: o planejamento reencarnatório é um processo educativo que aprimora as vibrações do pensamento. Ele se assenta nos moldes das leis que regem a reencarnação. O planejamento reencarnatório é um dos instrumentos mais ricos de evolução, permitindo ao espírito, através de suas escolhas, adquirir novos valores e através do fato do espírito que o planejamento reencarnatório se estabelece. Nós sabemos. Vejam bem, suas escolhas, através de suas escolhas, as escolhas feitas na espiritualidade antes da reencarnação se concretizar. Acontece que muitos de nós deixam essas escolhas para lá e passamos a fazer outras escolhas quando reencarnamos. E aí é onde nós cometemos várias irregularidades e deixamos de quê? De ter o aprimoramento que nos comprometemos antes do reencarno, que nos comprometemos com o fato do espírito, com o planejamento reencarnatório, porque abandonamos as escolhas que nós fizemos e passamos a fazer outras escolhas, e escolhas normalmente no âmbito da materialidade. E aí é onde está o grande problema e a grande dificuldade e a falta de aprimoramento com a qual nos comprometemos. Esse é o grande detalhe. Evidentemente que muitas das vezes o nosso caminhar do plano terráqueo sobre o solo, né, a gente tem que atender a determinados compromissos, a determinadas situações, digamos assim, que acontecem e precisamos atendê-las. São urgências, são emergências, não podemos deixar, mas temos que medir bem se a emergência, se a urgência é devida. Não é uma urgência como eu costumo falar muito. Muitas pessoas se admiraram, aquela urgência
Falo sempre, morreu alguém lá em casa, na minha casa, morreu alguém. Eu tenho um compromisso a cumprir numa determinada casa espírita, uma palestra a fazer. Tudo bem, olha, me aguardem, eu vou lá fazer a palestra, daqui a pouco eu estou de volta. Sim, morreu, já está morto. Não vou fazer mais nada para que aquele corpo que está ali sobreviva. Então eu vou fazer minha palestra e volto. Se tiver algo que me caiba fazer na volta, eu farei. Caso contrário, eu fui fazer a minha tarefa. Deixai os mortos cuidarem dos seus mortos. Essa frase do mestre, muitas vezes, se você levar ao pé da letra, você não enxerga nada, vai enxergar a matéria mesmo, né? Mas não é isso, tem uma profundidade muito maior. É a profundidade da terra mental, do pensamento morto, do pensamento que a gente enterra o melhor e passa a produzir o pior. Deixar os mortos cuidarem dos seus mortos. A coisa é séria. Por isso que se fala, e todos nós já sabemos disso, não é? Jesus não falava para o homem, falava para o Espírito. Aí é que está a grande diferença das interpretações que acontecem hoje em dia. E muitas pessoas leem o Evangelho, leem o Testamento, leem as palavras do Mestre e interpretam no âmbito da matéria, completamente errado. Aí vai tirar conclusões que não prestam, que não têm o valor devido que o Mestre realmente imputou naquela informação. Mas vamos em frente. E então, vamos recordar alguma coisa com o nosso querido André Luiz, em Missionários da Luz, que é uma obra que, do princípio ao fim, trata muito de reencarnação. Tem fatos, tem casos, enfim, tem tudo que tem direito. Recordando. Oh, meu amiguinho, você está aí dentro do óculos. Muito bem. Vamos ver o que diz André Luiz. A reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho. Olha aí. Pormenores anatômicos imperfeitos são as discussões, circunstâncias adversas, os contrastes que nós já vimos. Ambientes hostis constituem, na maioria das vezes, os melhores lugares de aprendizado e redenção para aqueles que renascem. Ambientação reencarnatória. Quer dizer, é o que estávamos falando ainda há pouco com o Valério. Na codificação e nas obras de André Luiz e de Emmanuel, nós encontramos todos os dados da evangelização de espíritos, desse método. Só que nós não tínhamos o conhecimento, o despertar necessário para enxergar o que nós passamos a enxergar utilizando o método evangelização de espíritos. Mas aí está. Esses dados que estão aí Missionários da Luz, nós já estudamos todos eles na evangelização de espíritos, as discussões, os contrastes, a ambientação reencarnatória, né? Aqui fala da vida, os melhores lugares de aprendizado e redenção, nós sabemos que a ambientação aonde nós nascemos, onde nós reencarnamos, melhor dizendo. Os processos que acontecem naquela área, naquele lugar. Por isso, o mapa de provas úteis, que é justamente o planejamento reencarnatório, é o mapa de provas úteis. É organizado com antecedência, como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns.
com antecedência. Né? O aluno escreve lá os apontamentos para depois consultar e realizar aquilo. Nós fizemos esse mapa de provas úteis na espiritualidade, antes do reencarne, que é o planejamento reencarnatório. Né? Por isso, como o caderno de apontamentos dos aprendizes nas escolas comuns. Vejam que escondido, entre aspas, nas obras de André Luiz, nós temos um método de evangelização de espíritos. Está me passando um filme na minha cabeça. A minha chegada no mundo, né? A minha primeira casa, uma roça, era casa de estuque, feita de barro, as paredes de barro, bambu. Os colchões eram recheados com palha de milho. Minha avó era parteira, fez o parto de mim e de todos os meus irmãos e outras pessoas, como mulheres que tinham por lá, minha avó fazia o parto. E aí eu estou me lembrando, né? Como foi feita a minha programação, né? Vim mesmo lá mesmo, assim, bem primitivo, né? Bem simples. Bem simples. A gente não tinha móvel em casa, não. Só era cama, fogão de lenha, né? E tinha uma mina, que eu morro de saudade dessa mina, tenho vontade de ir lá, mas eu acho que nem existe mais. Aonde eu via a água brotar do chão. Eu ia pegar, trazia nas carraças de minha abóbora d'água. E todo esse processo tem que ser reconhecido por aquele que passa por ele. E no trajeto desse processo, tirar o aprendizado devido, né? Sem reclamar, e procurando usar tudo aquilo que está à volta na ambientação da melhor forma possível, sem reclamar, e procurando usar da melhor forma possível, da melhor maneira possível. É o que não acontece comumente. As pessoas reclamam das situações que passam, reclamam da pobreza que às vezes tem a necessidade de passar, e é essa pobreza que muitas vezes nós passamos, ela é um instrumento magnífico de aprendizado, se nós soubermos utilizar a pobreza como um instrumento para avanço espiritual. Este é o grande detalhe. Não é? Eu era uma criança muito feliz. Tudo que acontece na nossa ambientação reencarnatória, seja o que for, não importa, vamos utilizar mirando a evolução espiritual e fazendo o melhor com aquilo que está acontecendo, procurando utilizar aquilo da melhor forma possível e executando o melhor também possamos fazer. É o aprendizado. Mas as pessoas não veem assim, né? Elas são doentes, elas reclamam. Se tem que atender alguém, elas reclamam, não é? Se tem que fazer alguma coisa que não está naquilo que ela deseja fazer, ela reclama. E quando faz de qualquer maneira. Não é por aí. Não é por aí. Você está desperdiçando um momento de aprendizagem. Um momento de controlar sua intranquilidade. Um momento de controlar sua impaciência. Sua adversidade, fazer com que ela seja mais livre e passe a compreender melhor esses momentos. É por aí o caminho. Por aí, é um aprendizado. Mas por que isso, Quaresma? Porque amanhã você segue na vida. Você não vai desaparecer. E toda a carga que você construiu, ela vai te acompanhar. As energias não se perdem. Então temos que aproveitar qualquer momento que seja da vida, da existência, da melhor maneira possível. Não reclamar. Como é que eu vou lidar nesse momento com essa situação? E procurar lidar da melhor forma possível, sem reclamar.
Mas sem aí, reclamar. para mim, teve um fator muito importante, minha mãe. Pois é, mas é por isso, mas é aí, a sua mãe fez parte da sua ambientação reencarnatória, e se você soube aproveitar os seus aconselhamentos, a sua maneira de agir, melhor é, valorizando aquilo que ela poderia estar te passando, mas é isso, é por aí o caminho, A gente é não por aí tinha o caminho. conforto material, nós tínhamos um carinho. Minha mãe não desesperava por nada. E desde que nós começamos a falar, a minha mãe já ensinava a gente a orar, a rezar. O Pai Nosso Ave Maria, né? Que é o Vamos aqui. agora. Jesus, correção e evolução. Vamos em frente. O que será? Ali tem uma casinha onde está uma família morando. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Aí, alguém foi para Jesus fazer uma coisa dessa? Ele já sabia, né? O mundo como ia ficar. Não é isso. Não é isso. Ele não iludiu ninguém. Não é assim. Ele está mostrando, né? Que as novas ideias, as mudanças iam causar, né? Conflitos, discordância. Vamos ler aqui o resto, para depois falarmos a respeito. Pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Jesus, está em Mateus, capítulo 10, 34 a 36. O que significa isso aqui? A interpretação é toda espiritual. Se você interpretar na materialidade, você vai interpretar mal, completamente de forma errada. Porque Jesus está demonstrando aqui as dificuldades que nós encontramos ao reencarnar, as disjunções, os contrastes que nós já vimos na pedagogia da metodologia da evangelização do Espírito. E é na família que Jesus está mostrando o que nós vamos encontrar e o que precisamos realizar para que essa situação entre num clima realmente da paz. Por isso, no teu grupo familiar, nascem aqueles com os quais você tem compromisso. Tem dívidas passadas, tem embates do passado, e aí eles estão presentes. Se não é o filho com o seu pai, é o filho com a mãe, com um parente, com alguém. E aqui está, ele está mostrando a ambientação reencarnatória na qual você vai viver e precisa compreender. Por quê? Porque esses versículos não estão isolados dos outros. Fácil de entender? Se você pegar esse versículo isolado, não é por aí. Ele não está isolado do restante do testamento que Jesus deixou, do que foi grafado por Mateus, ou por Marcos, ou por Lucas. Então, veja, não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. O que você faz com a espada? Materialmente falando, o que você faz com a espada? eu nem sei me dar a espada. Materialmente falando, a espada é uma arma para você combater o outro, não é? Ele veio trazer uma espada na ordem espiritual. E essa espada na ordem espiritual é a compreensão,
é o entendimento, é saber o porquê, é procurar por que está sendo desta forma, o que eu preciso fazer, pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, porque o filho e seu pai têm compromisso um com o outro, são dois espíritos que reencarnaram para se reajustar. Da mesma forma, o filho e sua mãe reencarnaram para se reajustar. A nora com a sogra, olha aí, vai, já saiu daquele âmbito da casa, já está fora dela com o outro. Né? E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Por quê? Porque nós já verificamos que no planejamento reencarnatório, vamos a ele, não é? Nós ali nos comprometemos. Sabemos que vai ser nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos. Está tudo programado. Está tudo programado. E aí então vamos fazer a reconciliação. Aí você mais adiante você pode encontrar. Reconcilia-te com ele enquanto estás a caminho. Então você não pode utilizar isto aqui separadamente, sem compreender o restante. Reconcilia-te com ele enquanto estás a caminho. Basta esse, para agregar a tudo que aqui está. Se você for utilizar isso aqui simplesmente repetindo no âmbito material, você vai achar um absurdo. Como é que Jesus faz uma coisa dessa? O âmbito é espiritual e agregada a outros ensinamentos deixados por Jesus. Por que Jesus dissera isso? Veja o resto. Vá lá no capítulo 10 e veja o resto. Mas nós não precisamos verificar agora os capítulos, os versículos que estão nesse capítulo, porque nós já estudamos fato do Espírito, planejamento reencarnatório, compreendemos bem o porquê aqui, isso aqui está. Compreendemos a situação disto aqui, o contexto disto aqui. Ou não? Sim. Então vejam por que o método evangelização de espíritos nos chegou. Antes, nós tínhamos uma maior dificuldade de interpretar certas situações as quais o mestre deixou a informação e foram grafadas pelos apóstolos, pelos evangelistas, melhor dizendo. Mas hoje, nós já temos um método que nos ajuda ao entendimento. E esse método precisa se alastrar. Como disse Dias da Cruz, é a terceira fase da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita não é uma doutrina estacionária. Ela progride a cada segundo, junto com a ciência. A doutrina espírita progride junto com a ciência. É difícil entender isto, mas está difícil para muita gente. Então, para quem não estuda é difícil. Para quem não estuda a doutrina é difícil. Então, quando eu interpreto que são uma orientação de Jesus a respeito da maneira da mudança de comportamento, eu estou raciocinando pelo lado material. Oi? Quando eu digo assim, quando eu interpreto esse texto, digo assim, as ideias de Jesus veio trazer situações onde as pessoas podem se conflitar. Eu estou analisando do lado material. Pode se complicar? Conflito. Conflito. Isso. Aí quando eu dou essa interpretação, eu estou querendo saber se eu estou levando para o lado material. Sim, se você pensa só no conflito, sim. Mas se você vê que é um conflito, e você já sabe por que o conflito existe. Sim, mas eu digo assim,
Como é que eu vou te explicar isso para você? Essa não agregação pelas novas ideias que Jesus traz. Ah, se ele interpretar só isso? Sim. Eu digo assim, isso aí quer dizer que as pessoas estão afastadas, não têm entendimento da proposta de Jesus de amar o próximo. É isso que eu quero dizer. Estou levando para o lado material? Sim, mas sim. Tá. Se você assume que isso daqui, não tem o propósito de mostrar que você precisa se regenerar diante das situações que aqui estão colocadas, que elas não estão acontecendo. Já entendi. A minha interpretação está superficial, não profunda. Oi? A minha interpretação do jeito que eu estou dando está superficial, não aprofundando. Eu não estou te entendendo. A maneira como eu estou explicando, vou explicar para Ingrid. Olha só, Ingrid, esse trecho aqui, essa interpretação, por que veio trazer a divisão da família? Porque as pessoas não aceitam as novas ideias e a doutrina de amor de Jesus. Aí, por isso que eu dei para ela. Então, o que eu estou mostrando aí? Que eu estou interpretando de forma só superficial, sem aprofundamento. Mas você não pode interpretar nada de Jesus superficialmente. É isso que eu estou dizendo. Você não pode interpretar a doutrina espírita, seja as palavras de Jesus, as orientações de Jesus, a doutrina espírita, você não pode interpretar superficialmente, porque quando você fica superficialmente, você fica nas letras. Já cansei de falar isso aqui. Você não pode ficar nas letras. Mas a maioria... E nem do que a palavra isoladamente possa representar. Não vim trazer a paz. Não vim trazer a paz. Por que ele não veio trazer a paz? E agora vai uma questão para vocês. Por que ele não veio trazer a paz? É porque precisava haver esse conflito nas famílias para poder... Não achei. Você é capaz de fazer com que eu tenha paz? Não. Só Jesus pode. Começa por aí. A paz é conquista individual. Ok? A paz é conquista individual. Ninguém faz com que o outro tenha paz. Ele pode ajudar, ele pode colaborar, mas a paz é conquista individual. Começa por aí o texto. Não vim trazer a paz, é claro. Por acaso Deus faz você ficar em paz? Olha que estou falando de Deus. Se eu quiser a paz, Ele não vai fazer você ficar em paz. Sabe por quê? Você sabe por quê? Não, ele te deu o caminho. Ele te deu um livre-arbítrio para você procurar a paz e conquistá-la. Faço-me entender. A conquista de tudo do Espírito depende dele e não do outro. Não depende de Deus, não depende de Jesus. Ok? Esse é o grande detalhe. É um grande detalhe que não tem nada de muito difícil, porque você tem livre-arbítrio. Se você quiser paz, você vai procurar a conquista, vai tentar conquistá-la. Você não quer paz, quer fazer besteiras, canalice, vai e faz o que você acha que tem que fazer. Senão, Deus não te daria livre-arbítrio. Não, vou fazer a paz, todo mundo vai ter paz. E os méritos? Qual é a tua conquista? Você se desenvolveu? Você cresceu espiritualmente? Você aprendeu? Qual é o teu tesouro? O que você tem? Quais são os quadros da tua memória? O que você conquistou? Se a gente for interpretar cada detalhe, a gente chega aí. Aqui não temos tempo para isso.
Aqui está, não vim trazer a paz à terra. Ninguém veio trazer a paz à terra. Está explicado. Olha só, cara, as pessoas interpretam de tudo que está no Evangelho no superficial, não aprofundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Ele veio te trazer os instrumentos para a tua conquista. Deu para entender? A espada são os instrumentos os quais você precisa trabalhar com eles para a tua conquista. Pois vim causar divisão entre o filho e seu pai. Aqui está um instrumento que você precisa usar para conquistar a paz. Aqui está um instrumento. É a reconciliação que precisa haver entre esses dois espíritos, estou falando aqui, tá? Entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, são instrumentos. Por isso, você nasce no teu grupo familiar, o teu filho tem problema, você tem problema com o teu marido, o outro tem problema com a esposa, mas eles estão juntos. Faça um planejamento reencarnatório, que já aconteceu, porque ele está falando para o encarnado, o espírito encarnado, ele está falando para o espírito encarnado. Então agora faça usar os instrumentos para que haja a reconciliação, haja o entendimento, comece a fluir amor, compreensão e entendimento. Nacional. Isso é a espada. Ok? Que entre a nora e sua sogra, não fica só no grupo familiar, ele se expande. Essa espada se expande, sai do grupo familiar para aqueles que possam estar na periferia, na sua ambientação reencarnatória e com aqueles outros que você vai passar a lidar. Até com os vizinhos. Daqui a nora e a sogra. Precisa conciliar com o outro enquanto está a caminho. Então, significa dizer que em toda a tua orientação reencarnatória estão os instrumentos para você se aprimorar. A espada. Aí está. Certo? Então, por isso é que nós não temos condição de ficar analisando cada trechinho, senão você vai desencarnar e a gente fica só improviso. Entende? Porque aqui tem muitas coisas que a gente pode ver. Por isso agora estou falando um pouco mais. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz. Aí, Jesus, por favor, resolva esse problema para mim. Eu preciso de paz, de tranquilidade. Vá procurar a paz e a tranquilidade. Melhore-se. Porque Jesus não vai fazer você ficar em paz se você não se melhorar. Porque você está gerando energias imprestáveis. Como você quer paz se você gera energias que não prestam? Para que a paz possa ser concretizada. A coisa é difícil, mas é preciso raciocinar. E isso faz com que venhamos a movimentar a inteligência. Aí a importância de lermos isso aqui e não pararmos simplesmente no que eu possa falar, não. É cada um utilizar a inteligência e passar a desenvolver um pouco mais. Por que Jesus falou que não veio trazer a paz? Por que será? Aí você começa a raciocinar, claro. Eu não posso fazer ninguém ficar em paz. E você começa a raciocinar. Eu tenho livre-arbítrio, então eu tenho que conquistar. Não é ele que vai fazer com que eu fique em paz. Se você quer ficar nervoso, você fica.
Se você quer entrar em conflito, você entra. Se você não quer entender nada, você não entende. É um problema teu. E se você fizer assim, nunca você vai ter paz. É por isso que o próprio ditado popular nos fala: você pode estar no meio da guerra e estar em paz. Porque não é a guerra, é você. Você, teu estado espiritual, tuas condições espirituais estão benignas, estão fluindo coisas boas, energias salutares. Esse é o grande detalhe que aí está. Por isso ali, correção e evolução. Ok? Está aqui. Faça a correção nessa ambientação que aqui está e você encontra a evolução. Você começa a encontrar a paz. Ok? Se eu tiver que voltar na Terra, se eu puder, Oi? se eu for de novo reencarnar e puder escolher a minha mãe, novamente eu queria. Tá? Se eu pudesse, se tivesse merecimento. Vou dizer uma coisa agora para você, que talvez você passe você possa não entender muito bem. Você diz isso agora, mas você não sabe como você vai encontrar a situação quando você desencarnar. Sim. Quando você desencarnar, ok? O teu âmbito, a tua memória cresce, você começa a ver muito mais. Você diz isso agora, porque o que você vê agora é muito pequeno. Quando você desencarnar, você está vendo isso. Quando você desencarnar, você vai ver isso. Deu para entender? Porque nós aqui estamos limitados nesse sentido. Então, você pode desencarnar e encontrar, isso aqui é uma colocação nossa, tá? Outros espíritos que você queira muito mais que seja tua mãe do que aquele que foi a tua mãe nessa reencarnação. Ok? E que você, no momento, está esquecida. Faço-me entender? Sim. Você está reencarnada, você está esquecida de muitas coisas que você passou no âmbito espiritual antes de reencarnar. Quando você voltar, e dependendo da tua compreensão, do teu entendimento, a tua mente abre-se mais. E você vê muito mais, vê muito além. A coisa parece um pouco complicada, mas não é. A gente só vai verificar isso quando partir. E dependendo da nossa evolução espiritual, do nosso entendimento. Porque tem aquele que desencarna e faz o entendimento muito reduzido, ele permanece com os mesmos contextos, porque ele não tem condição de ampliação daquilo que ele realmente passou, do que lhe aconteceu. Então ele fica limitado pela falta de compreensão, pela falta de entendimento, pela falta de conhecimento. O tesouro é muito pequeno, e isso vai acontecer com muitos espíritas. É por isso que a gente tem conhecimento de espíritas que desencarnaram e depois aparecem na casa espírita, na reunião, né, de atendimento espiritual aos desencarnados, reclamando da situação que encontraram, porque eles andaram na casa espírita, mas eles não foram espíritas. Eis a questão. Ainda agora eu conversava a respeito com a Valéria a respeito disso. Muitas das pessoas que frequentam a casa espírita não são espíritas, porque não assumem o compromisso. Compromisso é compromisso. Se você não assume o compromisso daquilo que a doutrina espírita procura passar para você, que está no seu contexto, nas suas obras, e você não se esforça para compreender e fazer, você não é espírita. Se você não se atualiza, você não é espírita. Por quê?
Está na própria obra, filosofia, ciência e religião. Então a doutrina espírita acompanha a ciência. Então você não pode ficar estacionada. Por isso a doutrina espírita, como falávamos, é progressiva e progressista. Ela progride a cada segundo, de acordo com o avanço da ciência. Por quê? O avanço da ciência coloca o mundo sempre em um patamar mais avançado, o mundo mais avançado. E aí você tem que avançar também. Sim. Para compreender o que está acontecendo no mundo. Como você entender o que está acontecendo no planeta se você não acompanhar o que está acontecendo na ciência? Ninguém hoje quer ter uma televisão preto e branco em casa, valvulada. Não é verdade? Ninguém quer ter. Ninguém quer. Gente, chuvisquinho. Chuvisco preto e branco. E de repente, vai tudo no ar. Ninguém quer ter. Não é? Pois é. Mas ninguém também quer ter a dedicação e o trabalho de ampliar os seus conhecimentos para poder verificar que realmente a doutrina espírita avançou, que nós estamos na terceira fase da doutrina. Não é aquela fase de Kardec, não é a fase de 1990, é a fase do século XXI. Eis a questão. Quer uma prova? Pegue esse pequenino texto aqui e leve para alguém que se diz espírita e peça a interpretação. Eu não estou querendo aqui condenar ninguém, mas eu estou querendo mostrar realmente o que nós precisamos avançar. Nós precisamos penetrar com profundidade em cada palavra que aqui se encontra, não só nesse texto, mas em todos os outros. Certo? Cada um tem que fazer isso por si próprio. Porque, por exemplo, aqui fica difícil para quem vai tentar analisar isso, palavra por palavra, e mostrar o total de conteúdos que aqui estão, até porque também há esquecimentos. Então, cada um tem que analisar, e analisar utilizando a sua inteligência. Por que falou em paz? Por que não vai trazer a paz? Por que ele diz que o filho e seu pai vão ter problemas? Por que esse conflito todo? E por que ele diz que o homem terá por inimigos aqueles que estão na sua própria casa? Aí a gente entende o título: correção e evolução. A palavra não é bem inimigo. Adversários. É diferente. Então você tem que saber interpretar. Sabe? A palavra não é bem inimigo. A palavra é aquele que não compreendem um, não compreende o outro. Eles têm adversidades. São ideias adversas. Um pensa, eu posso quebrar essa cadeira, o outro diz, não deve quebrar. Certo? Mas eles não são inimigos. São comportamentos diferenciados. Se fossem inimigos, não teriam aceitado no planejamento reencarnatório permanecerem juntos em uma mesma família. Porque são inimigos. O inimigo não quer saber do outro, perto. Eles têm adversidades. Faz sentido. A coisa é muito séria. É porque tem familiares que não se entendem, mas quando acontece alguma coisa séria com um deles, corre para acudir-lo. Não é verdade? É isso aí. Mas é isso. É esse o problema. É isso. A diversidade de pensamento, não comungar um com o pensamento do outro, mas se precisa de ajuda, vai lá e ajuda. Por isso eles estão no mesmo lar. Ficou doente, todo mundo corre para Para acudir. defender um, vira um leão ou uma leoa para defender. Então vejam. Quantos ensinamentos a gente pode tirar de um simples, de
simples versículos. Agora imagina todo o Novo Testamento e todo o Velho Testamento que tem ensinamento. O inimigo. Julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, porque de hoje em diante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. De novo reafirma, né? Veja bem, o pai estará em divisão. Em divisão. Aqui já ameniza um pouco o inimigo que está lá no outro versículo. Faço-me entender? Estou fazendo-me entender? Sim. Essa é a progressão do que está escrito no capítulo. Já ameniza. Estarão elas divididas umas contra as outras. Quer dizer, formam-se grupos também, no grupo familiar, formam-se grupos. Nós 3 vamos ficar contra eles. Nós 2 vamos lutar contra essa pessoa. E aí é que tem que haver a conquista da reconciliação, do entendimento, para que a paz realmente possa vir a acionar os acontecer. bons sentimentos, né? Ok? Vamos em frente. Escolhas. Eu depois vou perscrutar o que a graça escolheu. Escolhas. Isso está nesse livro. Princípios que fundamentam a educação do espírito. Vamos ver o que aqui está escrito nesse pequeno trecho. Para evoluir, o espírito precisa estabelecer um planejamento reencarnatório pautado em escolhas coerentes com os seus vetores. Analisar os pontos que implicaram em quedas e dificuldades, especialmente aqueles ligados aos interesses egoísticos e ao campo mental. Escolhas coerentes com os seus vetores. Por que com os seus vetores? O que são os seus vetores? Quais são os seus vetores? São os sentimentos, né? Os modos de sentimento. Isso aí tem a ver com sentimento. São energias, né? Direção, não é isso? Direção e sentido? Oi? Direção e sentido? Perfeitamente. Os vetores que nós escolhas coerentes com os seus vetores. Por exemplo, você tem a escolha, você tem, de repente, uma inimizade com uma determinada pessoa. Então é um vetor de inimizade. Isso não é bom, isso é um sentimento, como ela falou, sentimento ruim. Então você tem que fazer uma escolha no seu planejamento reencarnatório a modo de consertar isto. E essa pessoa vai ter que reencarnar na tua ambientação reencarnatória para você desfazer essa inimizade, esse vetor sem vergonha e safado que você está armazenando. Ela está rindo porque ela deve ter algum problema. É que eu estou fazendo na minha cabeça assim. Eu não tenho raiva da pessoa, mas quando eu estou com a pessoa, eu sinto uma frequência completamente diferente. Aquilo, eu não sei como que eu posso fazer essa mudança para melhorar. Pois é, ao passo de você sentir essa energia completamente diferente e você não saber o que fazer para chegar à pessoa, eleve o teu pensamento a Jesus, peça-lhe força e coragem e que você possa ser inspirada por amigos espirituais
a modo de se aproximar desta pessoa. Isso vai acontecer de hoje para amanhã, de amanhã para depois? Não, pode levar algum tempo, pode nem acontecer nesta mesma reencarnação, mas acontece que você está procurando o caminho. Agora, se você para e fica, o que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. Caramba, que coisa difícil, você não vai chegar a lugar nenhum. Vamos embora. Vou fugir. Vou fugir. E vai procurando trabalhar a inteligência de acordo com o que você observa da outra pessoa para ver por onde você pode chegar. Vai acontecer nessa reencarnação? Eu não sei. Mas você começou a fazer alguma coisa. Agora, se você não fizer nada, depois você aguarda. Você sabe que eu... Tem coisas que são difíceis. Sim. Mas as coisas difíceis é para você trabalhar a inteligência. Aí, Ok? eu Como é que eu vou tirar esse negócio dali? Eu não sei. Mas espera, eu vou estudar. Como é que eu posso fazer? Ah, e se eu virar? E se eu pegar daqui para ali? Vai trabalhar a inteligência. Então, me explica agora uma coisa. Eu chamaria essa criatura que eu não consigo ajudar de injunções ou contraste. Isso é como é que eu classificaria essa situação? Você vai ver se você tem um desajuste dessa ordem. Normalmente isso é um contraste, né? Ela é completamente adversa, a diversidade, é uma diversidade grande. Entendi, já entendi. Injunções são aquelas coisas difíceis que você precisa transpor, uma situação na vida, Entendi. uma doença. Entendi. Agora eu vou tomar essa pílula aqui para ficar mais inteligente. Espera aí. Muito bem. Interpretar, Quaresma, é muito difícil. Voltei. Eu acho assim, que a questão de interpretar é muito complicada. Eu achava que essa dificuldade era só minha, mas eu percebo que não. Não concordo com você. Não? A questão de interpretar não é como você está falando. A questão de interpretar, cada um vai interpretar de acordo com o conhecimento que tem. E quanto maior o teu conhecimento, melhor será a tua interpretação. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. Quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Cada um vai interpretar isso aqui de uma maneira. Você não vai interpretar como a Graça, como a Ingrid, como o Manel, como o Joaquim. Você vai interpretar com o conhecimento que tens. E quanto maior o teu conhecimento, melhor será a tua interpretação. E que você vai utilizar para o teu avanço espiritual. Que pode não ser o avanço da Ingrid. De repente ela interpreta melhor do que você por ter mais conhecimentos. Mas ela adquiriu esse conhecimento todo nessa encarnação? Não, pode não ser. Ela pode trazer uma bagagem de reencarnação passada, encarnações passadas. E então a interpretação dela fica melhor, mais ampliada. E de repente ela nem percebe isso também. Porque está no esquecimento, mas está gravado nela, está na memória. Então ela tem a condição. Ela, muitas vezes, a própria pessoa se pergunta por que compreendeu aquilo tão bem. Porque está nela. Está gravado na memória. Os quadros da memória não se perdem. Você não os tem todos vivos nesse momento, porque o esquecimento do passado é importante para que você se ligue no presente. Esse é o grande detalhe. Então, você, depois dessa tua risada, depois dessa tua introspecção, né, procure um caminho. Você que tem que estudar. Não é ninguém que vai mostrar para você como você deve chegar a esta pessoa. É você mesma. Até porque ela querendo chegar, de repente a pessoa não quer Pois é.
essa aproximação. Pois é. Mas é problema dela, não é o seu. Pois é, mas ela verificando que a pessoa não quer aproximação, mas ela tem que utilizar a inteligência para saber como chegar, começar a criar caminhos para chegar. Muitas vezes, até se adequar a determinadas coisas que aquela pessoa gosta, para poder ter a aproximação e entrar aonde deseja. Ok? Ô Quaresma, se caso assim acontecer, vamos dizer assim, dela chegando, dá o teu exemplo, Claro. de você chegar, ou eu chegar com uma pessoa que eu tenho alguma adversidade, vamos dizer assim, já pedi desculpa, e a pessoa mesmo assim continua, vamos dizer assim, a não falar comigo, a não querer... As avessas. Isso. Ah. Não quer mais aproximação. Pois é. Então já é problema dela. Pois é problema dela. Mas nem por isso você deve deixar de procurar um caminho para criar uma harmonia. Isso depende de cada um de nós. Você não vai procurá-la para conviver com você, porque já que existe. Mas você não deve abandonar o caminho de criar uma harmonia se encontram, se tem que estar em um ambiente junto com aquela pessoa, porque de repente você encontra um caminho. Opa, por aqui eu posso de repente, embora ela não perceba, embora ela não queira te ver, embora ela não queira você perto de jeito nenhum, mas de repente você encontra uma brechazinha que dá para você penetrar e começar a conquistar. Ela vai começar a pensar: mas como é que pode? Que é isso? E você já abriu um caminho. Isso pode não acontecer, como eu já falei, nesta reencarnação, mas nada se perde. Nada se perde, porque todos nós vamos ter que lidar uns com os outros em harmonia. O universo é harmonia. Eis aí as estrelas, os planetas, nenhum cai, nenhum bate no outro. Os pássaros voos não se encontram no ar. É lógico que a gente não tem que se comparar, mas eu fico imaginando Jesus com os apóstolos, os discípulos, cada um com temperamentos completamente diferentes. Mas estavam em prol de uma mesma doutrina, de um mesmo propósito, embora com maneiras diferentes de agir. E veja, maneiras tão diferentes de agir, que a gente verificou isso com Paulo de Tarso. Como é que Paulo de Tarso caminhava, e depois de Cristo, o que ele tinha? Quer dizer, ele já trazia em si o conhecimento necessário, ele estava mal conduzido. Quando Jesus deu-lhe o despertamento, pronto, acabou. Foi da água para o vinho, é uma coisa completamente assim, ó. Saiu daqui, virou aqui. Era um assassino e virou um Cristo, entre aspas. Imagina! Quer dizer, o conhecimento já estava com ele. Ele não aprendeu aquilo naquele momento. E aproveitou também a sua mediunidade. Porque todas as cartas e aquilo tudo que ele escrevia era trazido pelo... Gesiel? Oi? Gesiel? Não, esqueci o nome que ele mesmo assassinou. Estevão. Estevão? Mas o nome do Estevão era Gesiel. Pois é, então é isso, eu esqueci. Não me lembro o nome de todo mundo. Às vezes eu esqueço até meu nome. Então, veja, Estevão, ele trazia. E Estevão é que mantinha contato com Jesus. E era o intermediário entre Jesus e ele. Jesus e ele, Estevão. Vejam o propósito de Estevão. Ele acabou com Estevão. E o Estevão estava servindo-lhe. Olha como é que funciona. E Ananias, né? É o amor, é a compreensão, é o entendimento. Senão Estevão não faria isso. É o conhecimento que ele armazenava. Só quem tem amor perdoa, né? O conhecimento, quanto maior, leva ao amor. Quanto maior o conhecimento, leva ao amor. Maior também. Verdade.
recordando. Então aqui os vetores, mais uma vez. Falávamos de vetor ali, está aí. Né? Vetores encarnacionistas nos atraem, proporcionando ao espírito novas oportunidades evolutivas, novas experiências perante os estímulos que a reencarnação proporciona. Nós já vimos isto, né? Estamos simplesmente recordando. Os vetores são núcleos energéticos construídos com os sentimentos emanados pelo espírito, que tem força atrativa ou repulsiva, de acordo com a lei de similitude. Quer dizer, você vai fazer as suas escolhas para o teu reencarne. Por exemplo, olha só, a gente às vezes... Ela não deixou acabar. Você verificou isso? A falta de educação. Ela tinha que esperar eu acabar de falar para ela poder tomar a palavra. Espera só um instantinho, Valéria. Você vai fazer o teu processo reencarnatório. Então está lá no teu fato do espírito uma determinada inimizade com uma certa pessoa, certo? É um vetor ruim, é uma força repulsiva. E então você vai fazer uma escolha para que aquele espírito, vou colocar aqui uma situação, para que aquele espírito seja um filho teu, para que você possa passar a ter boa amizade, boa harmonia com aquele espírito. Vai depender dele também aceitar essa posição. Então nasce como teu filho, justamente para que você possa criar a harmonia necessária. É um vetor que era um vetor repulsivo, que pode se tornar uma força atrativa, harmoniosa, a partir do fato do espírito que você realizar. É a tua escolha. De repente você escolhe alguma situação que ela é impraticável pelo teu nível evolutivo. Não, isso aí agora não, meu irmão. É bom não. Vamos deixar para uma próxima, quando você evoluir mais um pouquinho. Não, tem esse detalhe. Agora a dona Valéria está com a palavra. Eu estava pensando assim, às vezes você está num grupo, você não tem essa força repulsiva, mas você percebe que é um tanto diferente daquilo que você tem hábito da sua sintonia. Mas aí o trabalho é necessário que aquele grupo esteja unido. Entendeu? Mas aí, por exemplo, vamos lá, estou num grupo de estudo, por exemplo, eu gosto da Ingrid, gosto mais ou menos da Graça, um exemplo, tá? Estou dando assim. Mas eu sinto que é necessário eu estar naquele grupo, porque cada uma, para completar aquele estudo, aquele trabalho necessário, são necessárias aquelas pessoas que estão ali. Isso é válido, não é isso? Independente se você gosta ou não. Sim. Não é isso? Sim, você criou um ambiente harmonioso, onde há uma cooperação mútua. Isso, a palavra é essa, cooperação. Há uma cooperação mútua. Sim. Mas nem por isso acontece das pessoas terem adversidades. Sim. Pode ter uma colaboração naquele trabalho. Isso. Mas fora daquela situação, pode haver adversidades. Mas já é uma forma e uma maneira de ir construindo uma estrada onde essas adversidades podem ir sendo dissipadas pela compreensão de um para com o outro. Sim. Porque nesse ambiente de harmonia começa a ter uma compreensão maior de um com o outro. Não, mas você não acha que isso é assim? Não, eu não sei. Mas talvez seja. Já começa a ter resiliência, né? Um ambiente mais agradável para dissipar adversidades se acontecerem. Né? Então, esses são os vetores. Vamos em frente. No planejamento reencarnatório, observa-se a importância dos vetores atrativos nos relacionamentos ligados à anterioridade, os quais são motivos de atração ou repulsão. É claro, está na anterioridade.
E é justamente no planejamento reencarnatório. Né? Você vai passar isso, você vai passar a situação no teu fato do espírito, e no planejamento reencarnatório vai ser criada a situação para que a harmonia venha a acontecer. Você demonstra esses vetores no fato do espírito, ok? E no planejamento reencarnatório haverão escolhas para que esses vetores possam ser da melhor qualidade. Se for um vetor atrativo, ele é atrativo desse tamanho, que passa a ser atrativo desse tamanho. E você vai planejar isto justamente no planejamento reencarnatório. Ali no planejamento reencarnatório é que vão ser criadas pautas de como aquilo poderá acontecer, de uma forma bem sucinta, de uma forma bem reduzida, né, na situação. Por exemplo, aquele ali, então aquele ali vai ser o esposo. Não, o esposo não fica bem. É melhor que seja filho. Filho não vai dar certo. Que tal se for uma sogra? Se for uma nora? Entende o que eu quero falar? Colocar aquele outro espírito numa posição aonde o acesso para a reconciliação seja mais viável. Entende? Não muito próximo, não muito perto, um pouco mais distante, que é para não ter um convívio permanente. Eu faço me entender, porque como marido, como filho, é um convívio permanente. Como sogra, como nora, já é um convívio mais distante, e as coisas vão. Faço-me entender. Sim. Nem sempre é bom estar juntos. É bom estar mais distante, porque aí começa a criar uma harmonia, né, pela distância. Isso aqui tal, tudo bem, etc, tal. Tudo bem, isso aqui tal. Aí começa a visitar mais, ou visitar menos, dependendo do comportamento que cada um venha a ter. Você pode fazer uma programação para que os acertos aconteçam, mas na hora de aqui está, começa a fazer escolhas indevidas, se liga mais à materialidade do que ao compromisso espiritual. Acontece isso muito. Muito. Esse filho sem vergonha, está vendo? Olha só, já esqueceu tudo, né? Que o filho está ali, não foi à toa. Esses vetores atrativos aí tem muito a ver quando a gente conhece uma pessoa a primeira vez e sente, né, aquele impacto. A gente sente que a pessoa teve uma simpatia com a gente e a gente também teve com a pessoa. Pois é, isso acontece muitas vezes não só porque você já conviveu com aquela pessoa, com aquele espírito, mas também pelas energias que cada um emana. Embora nunca tenham se encontrado, sim, cada um teve suas vivências distantes uns dos outros, mas desenvolveram energias compatíveis um com os outros, sim, um com o outro. Então, pela energia que aquela pessoa emana, você se aproxima dela, sente que você já conhecesse há muito tempo. De repente você não conhecia há muito tempo, mas a energia que ela emana está parelha com a tua. Então acontece. A maior parte das vezes, na situação que nós nos encontramos, é porque já nos vimos em outras reencarnações. Sim. Certo? Né? É isso. Você já me viu em outra reencarnação? Com certeza. Você tem certeza disso? Com certeza. É. Tem uma delas muito lá para trás que normalmente indica que eu fui mais suicida. Normalmente quando nós criamos um laço, né, de amizade maior, de conhecimento maior, é porque nós já nos conhecemos, né? Já temos esse, né? Às vezes a gente conhece, mas tem problemas sérios, né, assim, mas o que tu está rindo? Muito bem, vamos em frente. Os vetores são imantados pelas energias psíquicas e neuropsíquicas. Nós estivemos vendo isso, ok?
emanadas pelo próprio Espírito, são esses vetores os retratos vivos de um diagnóstico facilitador da observação dos sentimentos. Os vetores são conjuntos vibratórios de energias que incorporam pontos de luzes na malha perispiritual, podendo ser expandida ou não. Os vetores são pontos de atração entre os movimentos reencarnatórios. Todos os vetores têm finalidades úteis na vida do espírito. Um vetor não atrativo, repulsivo, tem finalidade útil? Só se for para ensinar, para correção. Oi? Só se for para dar uma correção. Mas é justamente por isso que ele tem a finalidade útil. Ele está ali presente justamente para que você conserte, acabe com essa força repulsiva. É justo isso. Algum outro detalhe quanto a isso? Isso aqui é só para recordar, porque nós vimos isso. Ok? Olha só o que vem agora. Minha amiga Egorina Cunha. A história com a Egorina Cunha para mim foi sensacional. Você já sabe, eu já contei para vocês. Ela é uma sobrinha do Talvez quem não saiba é aí. Ela que era sobrinha do Eurípides? É, seu pai? Oi? Ela que era sobrinha do Eurípides? É isso, perfeitamente. É ela mesma, a Egorina Cunha. Isso. Essa moça aqui. Lúcius! Sabe quem é Lúcius? Já falei para vocês. Já, mas eu esqueci. Pseudônimo utilizado por Camille Flammarion, contemporâneo de Kardec. Lúcius. Não é aquele Lúcius que escrevia pela Gasparetto. Não é, é outro espírito. Eu pensei que era o mesmo espírito. Esse aqui é o nosso Camille Flammarion. Escolhas. Livro Imagens do Além. Vejam, esse livro, inclusive, tem muitas colocações que foram comungadas com Chico Xavier. Existem os espíritos que já guardam o merecimento de decidirem sobre o seu próprio destino, claro, dentro dos limites de sua evolução e de suas necessidades. Ajudam a preparar suas fichas reencarnatórias e participam no estudo da elaboração do seu futuro corpo físico, assim como dos problemas e facilidades que deverão enfrentar no contexto familiar e social que lhe servirá de ambiente. Há espíritos que reencarnam com todas essas facilidades, outros nem com todas. Por exemplo, ele participa lá da elaboração da sua pauta, do planejamento reencarnatório, mas ele não tem a condição de participar lá da elaboração do seu corpo físico. Certo? Então, para cada um, de acordo com os seus merecimentos. Por isso, há espíritos que participam disso tudo. Sim. Tem uma reencarnação, tem um planejamento reencarnatório individualizado. Outros têm um planejamento reencarnatório, um processo reencarnatório padrão. Padrão significa dizer, não é que vai ser igual para todo mundo, mas os meios para fazer com que aquele espírito reencarne são os mesmos. Pode haver variações de acordo com o nível de cada um, certo? Mas ele não participa do seu planejamento reencarnatório, ok? Poderá haver espírito que participe, faça o fato do espírito, mas ele não vai participar do planejamento reencarnatório porque ele não tem condição para isso. Ele participa do fato do espírito porque o espírito precisa extrair dele algumas coisas, mas o resto ele não participa. Ele fica alheio. O planejamento será feito pela espiritualidade especializada nesse assunto. E há aqueles que não participam de nada.
as reencarnações compulsórias, onde o espírito simplesmente não tem a mínima condição de participar de nada. É tudo feito pelos amigos espirituais especializados. Agora, essas reencarnações, esses processos reencarnatórios padrão, seguem determinados princípios feitos pelos espíritos especializados. Sempre procurando os meios facilitadores para a evolução daquele que vai reencarnar. Sempre assim, ok? Mas existem aqueles, como está aqui escrito, que participam de todos esses processos. E nós já vimos aqui, nas obras de André Luiz, falam sobre isso, né? Nós já falamos aqui de vários assuntos. Participa lá da sala do desenho, onde está sendo desenhado o corpo. Não quero isso assim. Olha, esse meu nariz está muito grande, diminui. Enfim, coisas dessa ordem. Estou falando isso assim, apenas para mostrar que você pode, de repente, interferir no teu corpo, dependendo do teu nível. Né? Vamos em frente. Visitando os locais da existência. Está neste livro. Também é um livro da evangelização de espíritos. Vendo o campo de trabalho que pode desempenhar, visita antes de reencarnar os locais que deverá realizar seus compromissos. Nem todos têm essa possibilidade, ok? Nem todos os espíritos, mas muitos que participam de um processo reencarnatório individual, ele visita o local onde ele vai reencarnar. Ele, quando reencarna, ele já sabe aonde está, em que local ele está e o que ele vai encontrar pela frente. Ok? Esses são delineados, pela necessidade de caminhar até Jesus, impulsionado pelo dever maior de edificar o bem dentro de si. Encoraja-se para trabalhar em prol da modificação dos quadros da memória que foram programados a receber grandes mudanças. Esses quadros são estudados com a ajuda de amigos que auxiliam no processo de reeducação do pensamento e dos sentimentos em desalinho. Quer dizer, há sempre a ajuda da espiritualidade. E mais ainda, a ajuda do guia espiritual quando você já está reencarnado. Eis a questão de mantermos sempre os nossos pensamentos elevados a modo de recebermos as inspirações O anjo da guarda do guia espiritual. Eis porque isso é muito importante. Não entrar em desespero, não entrar em conflitos, não participar de arrogâncias, de mágoas, de rancores, de falta de perdão, né? De guardar mágoas, nada disso. Isso é tóxico e dificulta você receber intuições, inspirações através do teu amigo espiritual. Intuição. A intuição é tua, mas ele pode te ajudar a relembrar. Ele pode te emanar determinada inspiração que você busca na intuição o melhor. Você e uma aluna no teu conhecimento. Eu tinha me afastado de uma pessoa há muitos anos, me carregava com uma mágoa por algumas coisas que aconteceram de família mesmo. Mas depois que eu comecei nesse estudo, passado algum tempo, foi há uns 5 anos atrás, essa pessoa, antes eu sonhei que essa pessoa queria reconciliar comigo. Passado algum tempo, essa pessoa me procurou e nós fizemos as pazes e hoje me sinto muito bem com isso, me fez muito bem. Então, isso é importante. As pazes estão feitas.
Algum detalhe mais sobre isso aqui? Ninguém tem nada a perguntar? Está tudo bem concebido? Nós já vimos isso tudo, nós já falamos, já estudamos isso, ok? Mas vamos em frente. Oportunidade. Oportunidade é a ação que renova e alimenta os ideais do Espírito. É vida permanente, multiplicação e ação nova perante o seu compromisso. Compromisso assumido não muda de forma sutil. Ele é profundamente assentado no campo mental, pois nele está todo o norteamento da existência do Espírito. Quando se fala em compromisso, é preciso nós colocarmos em nós mesmos que você tem um compromisso, você deve vencer as dificuldades para cumprir o compromisso. Isso é compromisso. Quando você deixa de vencer as dificuldades para estar em algum lugar, não é compromisso. O compromisso vence as dificuldades. Ok? Olhai os que aqui estão. É falta de compromisso. Faço-me entender? Compromisso é isso. Você pode deixar de cumprir um compromisso num caso de emergência, de urgência, que você não tem outra condição. Alguém adoeceu. Ih, vai morrer, tem que levar para o hospital. Está passando, tem que levar. Deu para entender? Alguém vai cair da escada, segura a escada. Eu não podia ir ali porque tive que segurar a escada. Faço-me entender? Isso é compromisso. Agora, quando você deixa de comparecer num lugar que você tem o compromisso assumido, ou pelo menos pensa ter o compromisso assumido, mas você deixa de comparecer porque você teve dificuldades e você abraçou a dificuldade ao invés de vencê-la, isso não é compromisso. Faltou a coragem. Isso não é compromisso. Quando eu digo para as pessoas, eu não quero me enaltecer. Quem sou eu? Não sou exemplo para nada. Mas quando eu digo para as pessoas que eu, na minha vida profissional, nunca faltei um dia ao trabalho, quando eu digo para as pessoas que eu nunca faltei a um compromisso espiritual, a uma palestra que eu tenha marcado, eu nunca faltei, muitos não acreditam. Quando nós estamos no encontro de número 198 e eu não faltei a nenhum, certo? Isso é compromisso. Mas parece que você não tem problema. Tem problema, mas eu tenho que vencer os problemas, as minhas dificuldades. Quem tem que vencer sou eu, não é ninguém. Não, eu não vou, eu hoje estou passando mal, não, está chovendo. Está chovendo. O senhor tinha compromisso quando trabalhava, porque o senhor era responsável com os seus familiares, né? E agora o senhor é comprometido com a espiritualidade porque o senhor valoriza a espiritualidade. É assim. Então, não é isso, volta aqui. Aqui. Onde é que eu estava? Compromisso. Compromisso assumido não muda de forma sutil. Mas para muitos muda. Ele é profundamente assentado no campo mental. Quando você vê que ele é assentado profundamente no campo mental, é aquilo que você não pode falhar. É aquilo que você não pode deixar de fazer. Isso é compromisso. Isso é compromisso. Está assentado no campo mental. Não, isso aí eu vou fazer. Eu tenho que fazer. Quer dizer, não é simplesmente palavras que aqui estão. Tem que estar impregnado no ser. Pois nele está todo o norteamento da existência do Espírito. Todo norteamento é o que ele tem que fazer.
é por onde ele quer caminhar. Quando não está sentado no campo mental, então não é compromisso. Simplesmente eu vou. Quando der para ir, eu vou. Quando não der, eu não vou. Esse é o problema. E aí, quando chega do outro lado, quando o desencarne acontece, começa a se perguntar: por que está acontecendo isso comigo? O que eu fiz? Como acontece, como acontecia em todas as reuniões de atendimento ao espírito desencarnado que eu participei. Brincadeira, mas sabe, pela falta de compromisso. Eu estou muito longe de uma faculdade, mas eu compreendo esse estudo aqui. Não, isso aqui não é faculdade. Não, isso não é estudo acadêmico. Não, assim, analisando, uma faculdade espiritual, pelo lado espiritual, a gente está aprendendo sobre o espírito, né? E é claro que quem falta numa faculdade não consegue se formar em nada. É a mesma coisa aqui, se a gente ficar faltando, a gente não se prepara espiritualmente. Se você cria lacunas, você não chega a lugar nenhum. Você vai viajar para o Nordeste, ok? Sim. Você vai viajar para o Nordeste. Aí você pega a condução, solta no primeiro ponto. Fica ali, você vai, pega de novo a condução, solta no outro ponto. Você vai chegar no Nordeste daqui a 1 ano. Deu para entender? Sim. Sim. E quando você chegar no Nordeste, você vai perguntar: mas o que eu fiz? Onde eu parei? O que eu fiz? O que não foi? É a mesma coisa. Você falta a um estudo, você cria lacunas. Não tem como dizer: não, mas eu pego depois. Não acontece isso. Não é por aí. Não é por aí. Você cria lacunas em você mesma, né? Que te dificulta mais adiante. Aí você falta uma vez, 2, 3, 4, e você pensa que está sabendo. Você não sabe. E quando eu digo isso para as pessoas, que eu já fiz isso, elas se aborrecem comigo. Mas é realidade. E você não sabe. Ele é uma pessoa mesmo que frequentava com a gente aqui, faz palestra, faz tudo por aí na vida. E tem comigo que você não sabe. Você não sabe porque você não participa. Você não estudou. Você não foi tantas vezes quanto eu fui lá em Sacramento. Falei para ele: você não foi? Você não viu? Você não tem os livros? Então como é que você sabe? Você não sabe. É um problema sério. As pessoas se autoproclamam, né, porque ouviu alguma coisa a respeito. Ouvir todo mundo ouve, né? Todo aquele que perde a oportunidade de trabalhar, construir, renovar e caminhar, está em contradição com as necessidades planejadas. Está aqui o que eu estava falando. Está tudo aqui. Pronto, está aí. Está tudo resumido, né? Alimentar a vontade é dever de cada espírito que se encontrou com a verdade de Jesus. Observe a profundidade desse texto. Alimentar a vontade é dever de cada espírito que se encontrou com a verdade de Jesus. Se você não se encontrou com a verdade de Jesus, você não vai alimentar a vontade com essa verdade. Não tem como. E aí é o problema. Aí não há um compromisso. Aí não há um compromisso. E depois você desencarna. Mas por que eu estou sofrendo tanto? Por que isso está acontecendo comigo? Você não sabe? Deveria saber. Não te informaram? Você não leu? Você não estudou? Não te avisaram a respeito? Pois é. Agora, segura. Por que eu estou nesse lugar? Que lugar é esse? Ué, você não sabe? Você que promoveu esse lugar para você. Você quis estar em um lugar. O problema é sério. O problema é muito sério. Eu vi, assisti, até por mim mesmo, espíritos completamente alucinados, se diziam espíritas,
e partiram no plano espiritual, sem saber o que estava lhes acontecendo, completamente ignorando o que se passava com ele, vagueando, se lamentando. Por que você está se lamentando, ô fulano? Você não era espírita? O espírita não lamenta. Pelo contrário, ele compreende a situação. Não tem que lamentar. Você não estudou? A coisa é séria. É aí quando a gente fala em compromisso, mais sério fica ainda. E as pessoas duvidam. Mas sabe por que as pessoas duvidam? E sabe por que muitas espíritas se dizem saber e duvidam e não fazem como devem fazer? Porque a materialidade os atrai. Esse é o grande mal que tem por aí. É a chaga, como falava Emmanuel. Se deixam levar pela materialidade. A materialidade abraça, os envolve, e eles se deixam levar. E acham que está tudo bem. Não, depois eu vou na casa espírita. Depois eu vou. Olha só, então, eu conheço uma pessoa, essa pessoa, ela frequenta a igreja católica, vai no centro espírita. Aí, né, eu peguei para ter 2 minutos só que o Haroldo fala, ele fala da questão da responsabilidade quando você toma fé e conhecimento da doutrina. Então ele fala lá que precisa do conhecimento, do estudo, da reforma íntima, né? Então ele fala isso tudo. E ele faz assim uma diferença dos simpatizantes. Você é simpatizante? Então olha só, aí vai explicando. Aí manda para a pessoa, o que a pessoa falou? Eu faço tudo isso, a única coisa que eu acho um absurdo que não tem necessidade de estudo nenhum. Foi a primeira coisa que eu escutei. E eu, como simpatizante, está muito bem para mim dessa forma. Eu tenho alguma coisa para dizer? É isso aí. Acabou o assunto. Tá bom. Ah, que coisa séria. Planejamento pronto. Pronto. Fizemos o nosso planejamento, ele está pronto. Muito bem. Provas e expiações programadas. Está no planejamento. Provas e expiações programadas. Observe um detalhe. Não quer dizer que a tua prova vai acontecer daqui a tanto tempo e desse jeito. Não é isso. No transcorrer da tua existência, vai acontecer aquele momento, ocasionalmente. Faço-me entender como mostramos aqui na parábola do bom samaritano. Ocasionalmente ele precisava passar por aquele processo, e ele estava fazendo aquela caminhada para ir a Jericó, e ocasionalmente então ele favoreceu o processo, aí aconteceu a prova que ele precisava. Então é assim que acontece conosco. Ocasionalmente nós preparamos a disponibilidade, e aí o fato acontece. Não quer dizer que vai acontecer no dia tal, na hora tal, no momento X, Y, Z, não é isso. É quando a ocasião ocorrer. Pais definidos e conhecidos, entre outros. Local da reencarnação determinado, ambientação reencarnatória. Mapeamento genético pronto, está aqui no teu corpo. Está vendo como é que está teu corpo? Pois é esse aí o teu corpo. Esse corpo que você vai habitar. Deu para entender? Nem todos têm essa possibilidade. Nem todos. Início do restringimento perispiritual. A seguir, as fecundações. Nesta fase, há inúmeras variáveis. As condições a se imprimirem dependerão do nível espiritual do reencarnante. Observaremos pela janela regra geral.
Quer dizer, nós estamos observando tudo isso pela generalidade, regra geral. Variáveis são inúmeras, certo? Variáveis são inúmeras. Vamos adiante, dá para ir um pouquinho. Restringimento, reencarnação compulsória. Olha o esquema de uma reencarnação compulsória feito pela Egorina Cunha e amparada por Chico Xavier. Esquema muito simplificado, viu? De aparelho eletromagnético de restringimento do corpo espiritual para reencarnações compulsórias e adiadas. E pequeníssimo corpo ovalado em que resulta, contendo todo o substrato do espírito reencarnante, sendo que os pontos indicados correspondem aos seus centros de força. Está vendo isso aqui? Isso aqui é o corpo perispiritual de quem vai ter uma reencarnação compulsória. Ele passa aqui dentro mais de um ano dentro desse aparelho eletromagnético até o restringimento acontecer. Isso aqui, uma pastilha. E o espírito está acondicionado nessa pastilha. O espírito está ali. Fala. Mas o restringimento comum não se processa na pastilha. Oi? No caso, o restringimento não sendo... Nós estamos falando do compulsório. Nós estamos falando do restringimento compulsório. O compulsório não é assim. Tá, mas o comum seria só diminuição. Não, mas aí nós vamos chegar lá. Nós estamos falando do restringimento compulsório. O compulsório é desse jeito. E essa pastilha aqui é ingerida pela mãe. Vamos em frente aqui. O processo é mais lento, tratando-se de reencarnação compulsória. Nesta categoria de espírito, leva mais de ano para completar o restringimento. Já imaginou? Imagina o sofrimento, né, entre aspas, do espírito. Ele está ali num processo que de repente ele vai ficar completamente inconsciente. Ele vai ter como corpo para se hospedar uma pastilha. Imagine isso. Veja que situação difícil para o espírito que é completamente rebelde. Né? Assim que se inicia a fase do sono letárgico, o corpo espiritual vai se despojando da matéria grosseira, ficando o perispírito sutil, sem trazer-lhe prejuízo algum. Este despojo grosseiro é enterrado em um lugar próprio, num cemitério. Essa reencarnação compulsória são os suicidas, abortos. Os que fazem reencarnação compulsória? Pode ser. Podem estar nessa fase. Nem todos, depende de como tudo se processou. Mas são espíritos completamente rebeldes, completamente desequilibrados, que não têm a mínima condição de fazerem uma reencarnação por um âmbito melhor, por um caminho melhor. Então, se enquadraria pessoas assim que cometeram delitos? Pode ser. A avaliação é do plano espiritual. É aquele espírito que não tem condição de praticar uma reencarnação de outra forma. Ele está em desequilíbrio total. Ele está desequilibrado, ele não tem condição. Certo? Estão completamente rebeldes.
É isso aí. Está completamente desequilibrado, não tem condição de raciocinar, de achar isso ou aquilo, não tem a mínima condição. Então ele vai com uma reencarnação Pode-se dizer compulsória. que está louco, né? Vai com uma reencarnação compulsória, passa por esse processo. Oi? Usuários de drogas, que Sim, danificaram o perispírito. pode ser. Dependendo desse espírito que usou a droga, como é que ele se comporta. Pode ser. Pode ser. Pode não ser também. Depende. Porque você está avaliando nele numa encarnação, mas qual foram as outras? Por que ele está daquele jeito? Que caminho levou-lhe aquilo? O que aconteceu? Tudo isso é levado em consideração. Aí, esse restringimento, eles ficam numa pastilha, vamos dizer assim, do tamanho de uma pastilha por vários anos. Ali até ser a pessoa... Não, por vários anos ou não. Ou não, tá. Pode ser adiada também. Pode ser uma reencarnação que vai ser adiada. Então ele fica ali. Passa por um período naquilo ali. Aí a mãe engravida não pela parte dos espermatozoides, né? Sim, não, engravida sim. Vamos ver isso Pela aqui. pastilha. Perfeitamente. A pastilha é espiritual, né? É a parte espiritual. É como uma situação, vamos dizer, um ladrão. Ele entra num estabelecimento comercial e furta alguma coisa. Ok? O outro entra no mesmo estabelecimento comercial e furta também alguma coisa. O primeiro furtou porque ele precisava alimentar sua família, seu filho. Ele estava no desespero. Então ele foi ali pelo desespero, furtou aquilo para levar para casa, para alimentar seus filhos. O outro furtou para vender e pegar um dinheiro. Veja a diferença. Isso vai criar uma diferença entre eles. O débito de um vai ser maior do que o do outro. Sim. É mais ou menos assim. Então, é difícil de você dizer o cara que usou droga, o outro que matou alguém, não sei, tem que ver a causa que levou àquela situação, aquela falha, aquele erro. Tudo é analisado, né? Então, e depois desse despojo do perispírito, que foi aquele despojo grosseiro, vai para o cemitério, como fala o Chico Xavier. Essa que é chamada segunda morte? Perispírito também é enterrado. Essa que é chamada segunda morte? Oi? Não. Então você não entendeu a segunda morte. Se você achou que isso aqui é a segunda morte, você ainda não entendeu. Mas nós vamos chegar lá. Espíritos, restringimento, regra geral. O que habitualmente acontece. Ok? Espíritos superiores promovem o restringimento do perispírito por meio de magnetização especializada. À medida que a redução do perispírito acontece, ele vai perdendo a lucidez. Por que perde a lucidez? Porque o espírito não tem mais como ter aquele corpo na situação que ele possa se manifestar. Você acha que você está com a tua lucidez total? Não está. Ninguém encarnado tem a lucidez total. Primeiro, nós temos o esquecimento do passado. Então, veja, você ocupa uma ferramenta, que é o teu corpo físico, mas a tua lucidez, ela é diminuída. Quando você desencarna, passa para o plano espiritual, e agora com o teu nível espiritual, a tua lucidez aumenta. Então vejam, no caso aqui, o perispírito vai sendo diminuído, vai perdendo a lucidez, porque o corpo vai sendo restringido a modo de pedir a manifestação total do espírito. Não tem como. Ele perde a lucidez. E nós vamos parar nessa lucidez. Nós vamos continuar nesse quadro após. Ele fica no mesmo tamanho do bebê que vai. Ele fica bem menor, porque ele vai ser acoplado lá quando começa a ser gerado o corpo. Ele vai se acoplar, dependendo do nível espiritual.
dependendo do nível espiritual, do espírito que vai reencarnar, né? Ele é acoplado no momento imediato, quando há fecundação, ou não. Tudo depende do espírito, do seu nível espiritual. Ok? Nós vamos parar nesse quadro, porque isso aqui tem muito a falar. Tá? E nós vamos então continuar no encontro vindouro, que será o 199. Quase chegando você. Eita, rapaz. Então, nesse momento, terminamos o nosso encontro, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Vamos conversar com Jesus. Mestre, quantas coisas precisamos aprender? E o Mestre então diz para nós: meu filho, meus filhos, isso ainda é muito pouco, falta muito. Mas tem um grande detalhe, meus filhos: é preciso aprender esse pouco que lhes é apresentado agora, para que você possa entender o que virá depois. Então, meu filho, a dedicação nesse aprendizado é muito importante para as suas existências futuras. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que nos cabe. Obrigado, Jesus, pelo acompanhamento espiritual que nos cerca. Obrigado, Jesus, por nos permitir, nesta existência, aprendermos um pouco mais. Muito obrigado. Queridos irmãos, amigos, que nos amparam e nos ajudam, muito obrigado, queridos irmãos, por tudo. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.